Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal América Rural. E antes de soltar a abertura, deixa eu perguntar para vocês querem aprender como operar essa máquina aí atrás? Certamente que sim. Então, se vocês querem aprender como operar uma colheitadeira, sigam aí nesse vídeo que eu vou passar muitas dicas muito valiosas e de graça para todos vocês. Então, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, deixa um like aqui, ativa o sininho das notificações, porque o YouTube está rateando com nós lá de vez em quando, sempre dá uma rateada. Então ativa o sininho das notificações e deixe nos comentários, que os comentários são muito importantes para a gente. Deixe aí sua ideia, sua dúvida, sua sugestão. Bora lá pro vídeo! Pessoal, como sugestão para vocês, se vocês ainda não assistiram, eu fiz um vídeo falando sobre a colheitadeira Case 8250, mostrando como funciona toda a botoeira, toda a parte do painel. A máquina, ela deve estar, ou ela é aconselhável você ter essa máquina na marcha lenta, pessoal. Aqui é o acelerador da máquina. A colheitadeira, para ela ir mais rápido, você puxar o manche para frente, aumentar a velocidade da colheitadeira, eu consecutivamente vou aumentar a velocidade do molinete também. Essa é a colheitadeira facilita ela por conta. No momento que você pressiona Shift, vocês podem ver que tem um desenho azul aqui. No momento que você pressiona Shift e aperta esse botão para a esquerda, você vai mandar esse molinete para frente. Você vai mudar esse molinete, a distância do molinete para a plataforma da máquina. No momento que você pressiona esse botão, você vai começar a operação de descarga da colheitadeira. Assistam esse vídeo que é muito importante para vocês aprenderem sobre a operação. Falando um pouco aqui fora, um pouco no geral, pessoal, o operador da colheitadeira é responsável por fazer um checklist da máquina. Vale lembrar que é muito importante você checar o manual de instruções da máquina, o manual do operador da máquina, porque ele vai te falar tudo aquilo que você precisa checar diariamente, semanalmente ou mensalmente na máquina. Então, pessoal, o manual não é só para bonito. O manual da máquina é para ser usado. A gente chama de amansa burro, porque a gente não sabe tudo. Então o manual é para ser usado. E sim, o João usa o manual muito. Sempre que eu tenho dúvida, eu recorro ao manual. Pessoal, no manual da máquina vai estar especificado tudo aquilo que você precisa fazer antes de começar a operação da máquina. Você tem que checar o óleo do motor, fluido refrigerante, que seria no caso água do radiador, falando de uma maneira bem simples, fazer o abastecimento da máquina. Máquinas mais novas como essa, você vai ter que fazer o abastecimento do ar lá praticamente um dia sim, um dia não, ou diariamente. Você tem que engraxar a máquina, pessoal. Engraxar a máquina, plataforma, ela tem engraxadeiras, você precisa checar isso diariamente. Então por isso que eu disse que é muito importante você checar o manual do operador da máquina, que não é só para bonito e não é só para peso de porta. Eu aconselho também diariamente ou mais de uma vez ao dia checar a caixa de pedra da máquina. A Case, esse modelo aqui tem a caixa de pedra manual, a New Holland, se não me engano, tem automático, mas é algo que eu checo todos os dias. E você também precisa caminhar em volta da máquina, ver se não tem nada errado, ver se não tem nenhum vazamento, ver se a máquina está funcionando. No caso de máquinas, modelos como por exemplo as colheitadeiras da John Deere, ela possui muito mais correias, então você dá uma checada, vê se está tudo certinho, vê se não tem nenhuma correia pronta para arrebentar, para estourar. Essa máquina aqui já está em operação hoje, a gente já está colhendo, na verdade eu estou na metade no meu dia, então eu já fiz toda essa checagem. Vocês precisam conferir o manual do operador para ver a cada quantas horas você tem que fazer limpeza de filtro, limpeza de filtro de ar de motor, limpeza de filtro de ar do ar-condicionado. Então cada máquina vai ter especificações diferentes. Então agora o João fez todas as checagens. O João checou filtro de ar, óleo do motor, óleo hidráulico, reabasteceu todos os fluidos que haviam necessidade, como combustível, arla, tudo certinho. A máquina está pronta para partir. Então, nesse modelo aqui da Case, obviamente que todas as marcas vão ser diferentes. A gente chegou de fazer uma movimentação das máquinas, então tem que acionar o GPS
fica segurando em torno de 3 ou 4 segundos, e daí vai aparecer esse sinal aqui transparente, é semi-transparente, que é do GPS. Você tem que ir também na página do GPS, tá tudo certo, e a gente está pronto para começar a operação. Pessoal, é aconselhável por motivos de segurança, vocês, antes de começar a operação na máquina, antes de ligar a máquina, você apertar 3 vezes na buzina. Motivo de segurança. Eu tenho certeza que não tem ninguém ao redor, não tem ninguém em volta da máquina, então tá tudo bem. A máquina está em marcha lenta, pessoal. Isso aqui é algo muito importante. Eu já vi operadores acelerar a máquina e ligar a trilha. Não, não faça isso. Você pode danificar alguma peça na máquina. Então tá tudo certinho, conferir tudo, medidas de segurança tomada. Liga a trilha da máquina. Você ligando a trilha da máquina, você vai ver que o rotor dela começa a trabalhar, ventilador. Tá, mas o que é isso tudo aqui, João? Pessoal, volta lá pro vídeo, né, que eu explico como funciona toda essa área aqui da máquina, que vocês vão entender um pouco melhor. O rotor está trabalhando, então agora eu ligo a plataforma também está funcionando. A John Deere, pessoal, ou outras marcas de máquinas é um pouco diferente, mas o conceito em geral é o mesmo. A John Deere, por exemplo, não tem esse acelerador aqui. Aqui eles têm esse acelerador. A John Deere tem 3 botões, né? Que você tem a lenta, aceleração média e aceleração alta, o que é apenas diferente. Então agora eu tô com a máquina pronta para começar a colheita. Está em aceleração máxima. Se vocês perceberam, pessoal, eu subi a aceleração gradativamente. Como eu mostrei para vocês naquele vídeo, pessoal, eu tenho já configurado aqui a minha máquina. Então eu aperto nesse botão, a plataforma começa a baixar. Então agora a gente está pronto para começar a colheita. E eu vou largar aqui para fazer a cabeceira desse talhão. Como vocês podem ver, o trigo está bem ralinho, está bem fraquinho aqui, mas é tranquilo. Pessoal, João, posso virar a volta com a plataforma no chão? Teoricamente não. Não pode virar a volta com a plataforma no chão. Porém, você pode contornar, você pode fazer um contorno, mas você virar uma volta 180 graus, você não pode, porque a plataforma, principalmente essas plataformas grandes, vocês estão vendo que ela tem uma roda de apoio. Então no momento que você vira em um ângulo muito agressivo, essa roda ela vai começar a puxar a terra. Você vai transformar essa plataforma em, por exemplo, a concha de um carregador. Você vai puxar muita terra, você vai colocar muita pressão no chassi da plataforma e também nessas rodas. Você pode quebrar elas. Eu já vi disso acontecer, então tem que tomar muito cuidado. Por isso, quando eu preciso fazer a volta, muitas vezes você chega num lugar, eu faço a volta, mas eu faço a volta mais aberta e eu tomo sempre cuidado para nunca fazer com que um lado da plataforma venha para trás. Porque, pessoal, essa máquina, a plataforma, principalmente da colheitadeira, ela é projetada para andar para frente, ela não é projetada para dar marcha ré. Então, no momento que você dá a marcha ré, ela tem uns sensores embaixo da plataforma, e esses sensores eles provavelmente vão encher de terra, ou muitas vezes eles podem virar ao contrário e quebrar fora. Então muito cuidado nisso aí. Ela é uma máquina projetada para andar para frente. Essa colheitadeira aqui, esse conjunto de colheitadeira plataforma, ele possui um controle automático da altura da plataforma, então eu não preciso me preocupar com isso. Vai depender da lavoura que você trabalha, vai depender se você conhece a lavoura ou não, se ela tem pedras ou não, se é uma área nivelada ou não, então tudo isso vai depender. Eu às vezes, em alguns lugares eu colho de forma manual, mas geralmente eu tenho ela de modo automático. E aí também depende qual é a altura de corte e tudo mais. Isso são peculiaridades que vão mudar dependendo da operação, dependendo da cultura e dependendo da região. No caso do trigo, pessoal, a gente não corta o trigo raspando o chão. A gente geralmente corta o trigo em uma altura, eu diria de uma altura de 1 palmo do chão. Mas esse ano, como está um pouco diferente, como a altura do trigo está diferente, a gente tem que cortar bem baixo. Então eu estou literalmente raspando o chão com a minha plataforma. E por isso sempre o operador tem que ficar muito atento
ao solo, aonde você está indo, se vai ter pedras ou não. Pessoal, colheitadeira não é feita para recolher pedra. Colheitadeira não gosta de pedra. Pedra é uma pedra no sapato para uma colheitadeira. Quem está acompanhando o canal viu que a gente teve problema esse ano, onde as pessoas questionaram se a colheitadeira da Case não tem caixa de pedra. Mas sim, pessoal, a colheitadeira da Case tem caixa de pedra, porém elas mesmo assim passaram pela caixa de pedras e nos deram um pouco de problema. Então, dito isso, a gente está com a máquina em operação. Eu vou abordar um assunto, pessoal, esse vídeo pode ser um pouco mais longo, mas eu gostaria com que vocês acompanhassem ele até o final, porque vai ter assuntos muito interessantes. Agora que a gente está com a máquina em operação, eu vou partir um pouco para a parte do GPS. Pessoal, cada monitor vai ter um sistema de funcionamento, vai ter uma interface diferente, mas a teoria por trás de tudo isso é a mesma. Então vale a pena sempre lembrar isso aí. E eu estou bem curioso para ver o que vai acontecer, porque eles estão puxando à frente. Eles começaram antes que eles abriram esse talhão e eles não têm muita prática com o GPS, eles não têm muito conhecimento, então eu quero ver o que vai acontecer isso aqui. Geralmente eu puxo, eles sempre me seguem e daí funciona bem, mas quando eles puxam, geralmente a gente tem alguns probleminhas de alinhamento no GPS, mas esperamos que funcione bem. Ó, minha máquina está recolhendo todo, minha máquina está com a plataforma cheia, mas está recolhendo tudo. Beleza, aqui a gente está na página do GPS agora, deixa eu tentar mostrar um pouco mais perto. Desculpa a claridade, pessoal, mas é assim mesmo. Como eu disse, cada máquina, cada modelo de monitor vai ter uma interface diferente, inclusive aquela máquina tem uma interface diferente da minha. Mas eu venho aqui, eu escolho o heading, aqui está escrito em inglês, que seria, por exemplo, direcionamento, e aqui eu tenho vários, pessoal, vários tipos diferentes. Eu posso gravar um ponto A e um ponto B, ou seja, você pega no infinito, você grava um ponto A e um ponto B, e daí a máquina vai copiar essa linha que você fez, de um ponto até o outro, ela vai gerar uma linha reta entre os dois pontos, e ela vai multiplicar essa linha infinitamente no mapa. Ou você pode colocar a máquina para gravar, pessoal, você pode colocar a máquina para gravar o seu trajeto, por exemplo, se você tem curva de nível ou tudo isso, e a máquina vai gravar esse trajeto que você está fazendo, e após isso ela vai copiar essa linha que você fez, mesmo que seja em curvas, infinitamente no sistema de GPS da máquina, no sistema que controla a máquina. Então, isso é algo muito interessante. Mas como aqui a gente utiliza apenas linhas retas, de norte a sul, leste a oeste, e esse não é o objetivo do vídeo, o vídeo seria extremamente longo, apenas falando do GPS. A gente está com o GPS ligado, e agora a máquina está em operação. Nós estamos colhendo, a máquina está fazendo todo o trabalho que ela deveria fazer. A imagem vai ficar um pouco escura para mim, mas ela vai ficar clara pro lado de fora. Eu sei que vocês preferem ver trigo do que ver a minha fachada no vídeo. Pessoal, vamos falar um pouco sobre limpeza das máquinas. Eu falei bastante sobre como colocar essa máquina aqui para rodar, como colocar ela para andar, mas eu acho que é muito importante falar sobre o sistema de limpeza. Quando você está colhendo, você está prestando um serviço. Esse serviço é retirar o grão da lavoura e colocar ele dentro do tanque graneleiro da máquina para transformar esse grão em renda. Então, no momento que você está jogando esse grão fora na parte de trás da máquina, ou que você está colocando muita impureza no tanque graneleiro dela, você está deixando de ganhar muito dinheiro. Essa é uma parte muito importante, que a gente vê vários vídeos na internet onde mostra pessoas comparando marca A e marca B, onde a colheitadeira da marca B ou da marca C, tanto faz, uma colheitadeira está indo muito mais rápido do que a outra, porque essa máquina é muito melhor, porque ela é muito mais potente, porque ela anda muito mais rápido na lavoura. Tá, tudo bem, mas elas não estão mostrando o quanto a máquina está jogando fora, ou não estão mostrando o tanque graneleiro. Pessoal, isso é bobagem. Quem compara uma máquina por velocidade que você pode colher com ela é bobagem. Eu posso abrir os côncavos da minha máquina e eu posso ir muito mais rápido do que uma John Deere e não mostrar o meu tanque graneleiro, que vai estar coberto de porcaria. E o cara com a John Deere está fazendo um excelente trabalho, ou vice-versa. Então o cara com a máquina verde pode estar indo muito mais rápido do que eu e pode estar com um grão muito sujo, e eu posso estar fazendo um trabalho bom. Então essa não é
a comparação que você tem que fazer com as máquinas. Quem faz esse tipo de comparação não entende nada de máquinas e também não sabe operar uma máquina, sendo bem sincero com vocês. Então, você precisa sempre prezar pela qualidade de grão, aonde você tem que procurar por tentar deixar o grão o mais limpo possível no tanque graneleiro da máquina e sem gerar muita perda. E você também tem que associar esses dois fatores, que é perda, limpeza de grão e que é produtividade, porque você não pode trabalhar 1 km por hora, ou seja, a gente não pode aqui, a gente tem muita área para cobrir, a gente tem muita lavoura para colher, então a gente tem que tentar associar esses dois fatores com produtividade e fazer essa máquina render, fazer ela comer o máximo de grão possível no mínimo espaço, no menor espaço de tempo possível. Por isso, pessoal, que você ser um operador de colheitadeira não é uma atividade estática, onde você regula a máquina no início do dia, você faz isso o dia todo, você apenas deixa a máquina e voltar. Não, você tem várias funções atribuídas ao operador que você precisa prestar muito atenção. Eu agora vou fazer a volta aqui e aí eu vou trazer vocês aqui para mais perto do monitor, onde eu vou tentar falar um pouco mais e também mostrar um pouco mais do que são essas funções, do que são essas atribuições. A gente está numa lavoura bem longa aqui, uma lavoura bem grande, e essa lavoura aqui ela tem 2,4 km de uma ponta até a outra, então muitas vezes a gente tem que dividir essa lavoura, no meio, porque quando a produtividade é boa, a gente acaba não dando conta de chegar de uma área até a outra, e daí você acaba ficando com o tanque graneleiro cheio na metade dela. Pessoal, eu gostaria que vocês deixassem nos comentários dos vídeos essa questão de se vocês gostam de aprender como operar as máquinas, se vocês acham que é útil. Eu sei que pode mudar muito a vida pode mudar a vida de muitas pessoas. Se você trabalha na fazenda em outra operação e você tem uma noção básica, você sabe como funciona, é muito mais fácil de você pedir para alguém te ensinar na prática, porque a pessoa não vai precisar te ensinar desde o início. Você já vai ter um pequeno conhecimento, você já vai saber para que serve ou como funciona. Então isso pode ajudar muito e eu espero que esses vídeos consigam fazer algumas pessoas subir na profissão ou subir na carreira deles. O monitor da máquina, ele passa muitas informações aqui, como vocês podem ver. Então deixa eu começar a explicar um pouco para vocês. Eu falei no vídeo, onde eu explico um pouco mais sobre essa parte aqui da máquina, sobre essa botoeira aqui, para que funciona tudo certo. Também falei um pouco sobre o monitor. Pessoal, para você ter uma limpeza de grão, como vocês podem ver, eu tô com um pouco de sujeira aqui no meu tanque graneleiro, porque é impossível de tirar. É impossível de tirar essa sujeira, porque o trigo não se desenvolveu. Então parte da espiga de trigo tem grão, se desenvolveu, e parte não. Então essa parte que não se desenvolveu, ela tem um peso muito semelhante ao trigo, ela tem só um pedacinho de um grãozinho lá dentro, com a palha ao redor bem grudadinha, e isso não tem santo que tira. Geralmente eu tenho um ventilador da máquina 1000 RPMs, ou seja, 1000 rotações por minuto, o meu ventilador, e ele limpa fantástico, 980, limpa muito bem, mas eu estou agora com 1050, que dá uma grande diferença, e eu não estou conseguindo jogar isso para fora da máquina. Porém, se eu aumentar ainda mais o ventilador da minha máquina, eu vou começar a jogar grão fora, isso eu não quero. Então vamos falar um pouco sobre essa parte aqui. Pessoal, aonde no outro vídeo eu falei para vocês também, o grão ele entra pela parte dianteira da máquina e ele joga no rotor que está representado por essa parte aqui. O meu rotor ele está trabalhando em torno de 1000 RPMs, ou seja, essa peça gigante está dando 1000 voltas por minuto para debulhar esse grão e fazer com que essa parte debulhada caia em cima das peneiras da máquina. O restante da palha, o rotor joga aqui atrás numa parte chamada picador, que pica essa palha e joga lá para fora da colheitadeira. Então, para o trigo, a gente utiliza essa rotação de 1000 RPMs, que é uma rotação bem alta. Para outras culturas, você vai utilizar rotações diferentes. Dependendo da cultura, tem necessidades diferentes. Por exemplo, se você utilizar 1000 RPMs para canola, não vai dar certo, você vai jogar muita coisa fora e é excessivamente rápido. Mas para o trigo é necessário, para o milho também
não tem necessidade de trabalhar tão rápido. Então aqui nas peneiras, pessoal, tem esse número 0. Esse número 0 representa o côncavo, aonde que você consegue aproximar os côncavos mais do rotor para ter um maior debulha, ou você consegue afastar para não ter tanta pressão e não ter tanta debulha. Como eu estou com dificuldade de fazer a limpeza por causa desse grão aí, desse trigo ruim que não se desenvolveu, então eu estou com o meu côncavo bem fechado, o máximo que eu posso, para daí conseguir fazer essa debulha. Pessoal, uma colheitadeira de rotor, ela é fantástica. A tecnologia, a teoria por trás da colheitadeira de rotor é algo que trouxe muitas vantagens para a agricultura. Porém, como tudo na vida, existem vantagens e desvantagens. Uma das desvantagens da colheitadeira de rotor é que ela tem a necessidade de trabalhar o tempo todo com um fluxo constante de material. Por isso foi desenvolvida essas plataformas Draper, ou seja, essas plataformas que tem uma esteira que faz a alimentação na máquina. Em teoria, essa esteira ela deveria fornecer uma alimentação contínua e consistente para a máquina. A máquina de rotor, quanto mais consistente a alimentação, melhor vai ser a limpeza dela. Porém, num grão tão ruim quanto desse ano, a gente chega em lugares que tem muita palha e chega em lugares que tem muito pouca palha. Então a máquina não trabalha de forma consistente. A máquina muitas vezes está vazia e muitas vezes ela está sobrecarregada. Então isso faz com que parte dessa sujeirinha venha parar aqui no tanque. Voltando ao assunto principal do vídeo, aqui assim nas peneiras a gente tem que regular a abertura e fechamento das peneiras. Vocês vão pensar, mas como isso funciona? Pessoal, a peneira numa colheitadeira, ela funciona com aletas. Essas aletas você pode subir elas ou baixar para aumentar ou diminuir o espaço para o grão cair para a parte inferior. Aqui assim a gente tem as peneiras superiores e peneiras inferiores. As peneiras superiores, obviamente, elas estão mais abertas, elas têm um espaço maior do que as peneiras inferiores. Ou seja, elas vão derrubar mais material nas peneiras inferiores e elas vão ser responsáveis por limpar objetos maiores. Ou seja, se você tiver um pedaço maior de palha ou alguma coisa assim na máquina, as peneiras superiores vão fazer essa pré-limpeza e as peneiras inferiores vão trabalhar numa limpeza mais precisa. E tudo isso que passa pelas peneiras deveria estar limpo, pessoal. Deveria estar limpo e deveria ir para o tanque graneleiro da máquina. Mas como só as peneiras por conta própria não tem capacidade de fazer essa limpeza, a gente tem auxílio do ventilador. O ventilador da máquina, por incrível que pareça, e quem não tem muito conhecimento sobre isso, pessoal, é um ventilador gigante que tem aqui embaixo. Esse ventilador, ele joga uma massa de ar muito grande na parte inferior das peneiras, ou seja, esse ventilador, ele assopra uma quantidade gigante de ar pelas peneiras. Então, tudo aquilo que for extremamente leve, vocês estão vendo toda essa palha voando, isso aí é uma coisa que o ventilador assopra muito fácil para fora da máquina. Porém, como o grão é mais pesado, o grão cai para a parte inferior das peneiras e ele tem um caracol, um transportador helicoidal ou um caracol, como pode ser conhecido de uma forma mais prática do dia a dia, que leva para o elevador e o elevador joga aqui em cima no tanque graneleiro. Porém, pessoal, sempre existe uma parte que ela não vai estar limpa, mas não vai estar suja, ou seja, não vai ser palha ou não vai ser uma sujeira que a máquina joga fora, mas ela não vai estar limpa o suficiente para vir para o tanque graneleiro. Para isso existe uma coisa chamada retrilha, ou seja, a máquina joga essa parte meia boca, que está meia limpa e meia suja, de volta nas peneiras para fazer uma limpeza novamente, uma relimpeza, se assim vocês conseguem entender de uma forma mais simples. Aqui embaixo, a colheitadeira, nessa televisãozinha aqui, no monitor da máquina, deixa eu tentar chegar mais perto aqui, desculpa porque a claridade está realmente me judiando. Aqui assim a gente tem alguns números que são extremamente importantes para o operador manter em foco aqui. A gente tem que prestar atenção o tempo todo, porque esse monitor é o coração da máquina, é o cérebro, é a parte pensante da máquina. Pessoal, esse primeiro cone aqui na colheitadeira da Case, deixa eu mudar a câmera aqui.
Esse primeiro cone aqui na colheitadeira da Case, ou seja, na minha máquina, está representado pelo rotor. Isso aqui são as perdas do rotor. Isso é todo aquele grão que a colheitadeira joga fora pelo rotor. Como eu disse para vocês, isso não deveria acontecer em teoria. Em teoria, a máquina não deveria jogar nada de grão para fora. Ela deveria ficar todo aqui no tanque graneleiro. Então, esse sensor aqui, existe um sensor na máquina onde ele coleta a quantidade de grãos que está sendo perdida pela máquina. Não a quantidade, mas se tem grãos saindo pela máquina, eles vão bater nesse sensor. Ele é um sensor de toque praticamente, onde é que o grão vai voar e vai bater nele. E ele vai medir se está perdendo muito ou pouco. Aqui existe também o mesmo sensor, pessoal, lá no fundo, atrás da parte das peneiras da máquina. Aonde a máquina vai fazer uma leitura se a máquina está tendo perda de grãos pelas peneiras, pelo rotor. E aqui assim é a quantidade de material que está indo para a retrilha. Então, isso aqui é a parte principal que a gente tem que tomar cuidado na máquina junto com a potência. Esse número aqui de 65, 67, 70%, olha, agora subiu, acelerei a máquina, estou indo mais rápido, subiu para 70%, é a potência que a máquina está consumindo. Então, em anos normais, a gente trabalha numa constante de 90% da máquina, 90% da potência do motor está sendo utilizado. Esse ano, a gente não tem necessidade. Eu agora estou colhendo a mais de 9 km por hora, para vocês terem uma ideia, estou usando menos de 80% da potência da máquina. E estou colhendo 30 sacos por hectare de trigo. Esses sensores, pessoal, nas colheitadeiras, esses sensores você pode regular. Eles têm um tipo de regulagem onde você consegue regular a sensitividade. Ou seja, você consegue falar para a colheitadeira qual é a quantidade de perda aceitável. Vocês estão vendo que agora que a perda dessa máquina está muito baixa, que assim é extremamente baixo, é mais do que aceitável. Se eu clicar nesse cone aqui, ou se eu clicar nesse ícone, vai abrir isso aqui. Aqui se chama sensitividade das perdas rotores. Eu posso aumentar isso aqui. Se eu aumentar isso, esse número aqui que está em 30, se eu aumentar ele para 100, esse verde aqui vai subir. Vai subir, ele vai chegar em amarelo ou vermelho, que seriam que a máquina estaria te falando: ó, João, as perdas estão elas estão extremas. Você tem que diminuir a velocidade da máquina ou você tem que fazer alguma outra coisa, porque nós estamos perdendo muito grão. E se eu baixar esse número que está em 30 para 0, eu vou estar jogando grão de a pá lá fora, atrás da máquina, e a máquina vai falar: ah, não, conforme o que você me falou, a gente está tendo uma perda, mas é muito baixo. Então, segue o baile e toca a ficha. Por isso que você sempre tem que achar qual é o nível aceitável de perdas e regular a sua máquina a partir daquilo. Então, como eu disse antes, todas as máquinas elas vão perder, elas vão jogar fora alguma parte. Você só tem que saber o quanto é aceitável para você ou não. Então, aqui agora que eu expliquei um pouco mais sobre as particularidades aqui de todo esse sistema, deixa eu falar um pouco mais para vocês disso aqui. Pessoal, quando o tanque de grãos está sujo com itens grandes, de repente você precisa fechar um pouco mais as peneiras, porque elas estão muito abertas e está passando muita sujeira pelas peneiras. Porém, no momento que você mexe nas peneiras, você aumenta ou diminui o espaço entre elas e, obviamente, consecutivamente, você muda o fluxo de ar. Então, dependendo do que você faz nas peneiras, você vai ter que cuidar aqui. Se o sensor das peneiras vai estar lendo que você está tirando mais grão fora, de repente você vai ter que baixar um pouco o ar. Ou, se o tanque estiver ficando muito sujo, dependendo de você abrir as peneiras, você vai ter que aumentar um pouco a velocidade do ventilador para fazer com que jogue toda essa sujeira para fora da máquina, que é onde ela deveria estar. Outra coisa que é interessante é que nesse monitor aqui não tem só essas informações. Aqui a gente tem informações da lavoura, a quantidade que foi colhida hoje. O que mais que a gente tem aqui? Aqui as informações do GPS. Aqui são informações da máquina, velocidade do rotor, abertura dos côncavos, peneiras, a altura da plataforma, tudo mais, inclinação, velocidade do alimentador da plataforma, do alimentador da máquina,
que pega todo o material da plataforma e joga lá para dentro da máquina. Aqui a gente tem informações do motor, 2.100 RPMs, consumo de 19 galões por hora, quantidade de combustível, bateria, temperatura. E aqui tem mais informações sobre óleo hidráulico e toda essa parte aí. E a gente também tem uma página com informações da máquina, pessoal. São centenas de informações da máquina que a gente pode incluir no monitor. Então, tudo que está acontecendo na máquina nesse momento, a gente tem acesso e a gente consegue saber. É muito interessante. Eu fiz o descarregamento dessa máquina agora. E essa é uma hora muito importante para a gente ver como está a limpeza do tanque. Para você conseguir ver qual é o problema do tanque. Ok, tem peças grandes, tem matéria grande dentro do tanque graneleiro. Por exemplo, como pedaços de palha, pedaço de palha grande. O que é? É as peneiras que estão muito abertas? É o vento que está muito fraco? Ou, no meu caso aqui, pessoal, é problema que eu não estou conseguindo debulhar esse grão ali que não desenvolveu. Vocês podem ver que os meus côncavos são totalmente fechados, mas o problema é que a gente vai de muita matéria para a máquina debulhar para pouca. Então, esse vai e volta não está ajudando a máquina em nada. Mas está razoavelmente limpo, a gente está levando direto para a empresa que faz o recebimento e eles não estão descontando praticamente nada. Está em 0,3%, então está perfeitamente limpo. Esse tipo de sujeira aqui não preocupa eles, tá bom demais. A máquina está indo bem, eu estou na faixa entre 9 e 10, às vezes até 11 km por hora, a gente está rendendo bem, a 30 sacos por hectare, então é bastante área e bastante volume de grão que está passando pela máquina. Pessoal, esse foi um vídeo básico ensinando a vocês como operar e aos itens que vocês têm que prestar atenção no momento da operação numa colheitadeira. Essa máquina aqui é uma colheitadeira 8250 da Case, mas se você trabalhar com qualquer outra colheitadeira, a teoria vai ser a mesma. Talvez vai mudar o painel, os botões ou alguma coisa aqui, uma coisa lá, mas a teoria por trás de tudo isso é a mesma. Eu gostaria que vocês deixassem nos comentários se eu esqueci de alguma coisa, porque provavelmente eu esqueci. No momento que eu terminar o vídeo eu vou me lembrar, sempre acontece isso. Mas eu gostaria que vocês deixassem nos comentários caso eu esqueci de algo, caso tenha algo para adicionar, que a gente pode sempre voltar com um vídeo futuro. Sempre vale lembrar, manual de operações é muito importante, porque lá você consegue achar informações sobre quantas horas da lubrificação, os itens que você deve checar diariamente, semanalmente. Então isso aí pode te salvar muita dor de cabeça no futuro. Muito obrigado por quem acompanhou esse vídeo até aqui. Muito obrigado por quem acompanha o canal América Rural. Deixa um like, deixa um comentário aí e compartilhe com seus amigos que você acha que talvez gostaria de saber ou de aprender um pouco mais sobre a operação de colheitadeira de grãos. Muito obrigado a todos e até a próxima. Valeu!